Gente, bom dia. Vamos dar início à nossa aula hoje de História, dando continuidade ao capítulo 2, Origens da Humanidade. Só que hoje a gente vai ver o conteúdo sedentarização e o produto de alimentos e inovações técnicas do Neolítico. Essas duas partes que a gente vai estar trabalhando hoje, vou estar explicando para vocês o que é sedentarização e vamos dar continuidade à nossa aula e explorar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Sedentarização e produção de alimentos. Gente, durante o período neolítico, a agricultura e a criação de animais, forneceram alimentos para as comunidades humanas. No entanto, outra parte dos alimentos continuou vindo da colheita de frutos, da caça e da pesca. As novas atividades de produção, levaram certos grupos. Como assim, professor? A eles morar por mais tempos nas terras que eles cultivavam. Criou-se, assim, um novo modo de vida chamado de sedentarismo. Nós vemos que lá no Paleolítico eles eram nômades. Quando eles estavam em um local que a alimentação acabava, eles mudavam para outro canto. E já que eles começaram a ser sedentários no Neolítico, como assim, professor? Sedentário? Eles começaram a produzir os seus alimentos através do cultivo, plantando. Aí eles usaram a técnica de se hospedar em um local só. E ali, próximo àquele local, eles começaram a criar, eles começaram a produzir o seu cultivo, o seu alimento. Aí começou o sedentarismo, ou seja, certos povos passaram a habitar em um mesmo lugar de forma prolongada em função, por exemplo, da agricultura. Os cultivos agrícolas desse período, variaram de região para região, destacando-se os de trigo, centeio, cevada, milho, batata, mandioca e arroz. As criações mais comuns eram de carneiros, cabras, bois e porcos. Aos poucos, com o domínio de técnicas agrícolas e pastoris, muitos grupos foram armazenando alimento e se organizando em aldeias. Apesar do enorme avanço tecnológico, atual, é possível dizer que a maioria dos alimentos consumidos pela humanidade no século XXI derivam de plantas que foram domesticadas entre 8.000 anos antes de Cristo e há 3.500 anos antes de Cristo, como o trigo, o milho, a batata, o feijão, o arroz, o centeio, a cevada, entre outros. Isso, demonstra nossos vínculos com os conhecimentos agrícola e pastoreio dos tempos neolíticos. Quer dizer que estamos no século XXI, mas a gente é dependente muitas das coisas do passado, porque foi lá que foi criado os primeiros alimentos que a gente conhece hoje, como esses qual eu citei. Inovações técnicas do Neolítico. Além da agricultura, da criação de animais e da sedentarização, outras transformações importantes aconteceram no período Neolítico. Muitas delas estavam ligadas a inovações técnicas. Como assim, professor? Qual foi as que surgiram? Surgiu a cerâmica. Diversos grupos humanos, começaram a produzir utensílios de cerâmica, modelando a argila e aquecendo-a no fogo. Supõe-se que foi a necessidade de cozinhar e de armazenar os alimentos que levou à confecção desses utensílios. Teve também, a tecelagem. Vários povos começaram a fiar e a tecer utilizando as pelagens de animais e as fibras vegetais. Surgiram então as primeiras roupas de lã e algodão. Além disso, as vestimentas eram feitas principalmente de couro e de peles de animais. E também, a moradia. Os grupos humanos, eles começaram a construir casas mais duradouras, feitas de madeira, barro, pedra e folhagem seca. A edificação desses tipos de moradia, está relacionada ao processo de sedentarização. Como nós vimos, lá no Paleolítico eles eram nômades. No Neolítico eles começaram já a ser sedentários. O que quer dizer isso, professor? Sedentários.
Eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Nômades era que eles não tinham locais fixos para permanecer. Quando acabava o alimento naquele local que eles estavam, eles iam para outro local. Já no sedentarismo, eles passaram, gente, a construir as suas próprias casas em locais fixos. Eles começaram em torno das suas moradias, eles começaram a produzir seus alimentos e criar os seus animais. E aí eles foram criando novas técnicas de construir para sobrevivência. Ele construiu a cerâmica com a necessidade de cozinhar e fazer novos utensílios. A tecelagem para eles começar a ter as suas próprias roupas e a se aquecer contra o frio. A moradia foi quando eles começaram a ter as suas próprias casas, eles começaram a construir o seu local de morar. Teve essa diferença onde a gente viu do paleolítico para o neolítico, gente. Gente, também vem aldeias e as primeiras cidades. As primeiras aldeias sedentárias, gente, foram surgindo à medida que as comunidades neolíticas se fixavam em um território, quer dizer, ali elas permaneciam. Essas comunidades dedicavam-se principalmente a criações de animais e o cultivo agrícola. De modo geral, gente, estudiosos supõem que em muitas comunidades os homens mais jovens praticavam a caça e a pesca. Já as mulheres, gente, cuidavam da agricultura, cozinhavam os alimentos, produziam os utensílios de cerâmica, teciam roupas e cuidavam das crianças. Aos poucos, a divisão das tarefas se tornou mais especializada e as aldeias foram se organizando de maneira mais complexa. Isso teria contribuído para o surgimento das primeiras vilas e cidades, que incorporam a sua organização espacial e social no novos elementos, como uma muralha protetora, um templo para cultuar um deus, grupo de sacerdotes, armazém para guardar os alimentos, guerreiros para cuidar da defesa. Você já viu aí que teve uma organização, teve uma divisão para cada pessoa e para cada tipo de trabalho e para cada tipo de coisa que era para ser feita. Gente, finalizando aqui a nossa aula por aqui, espero que não tenha ficado dúvidas para vocês. Procurei dar uma explicação que ficasse bem explícita para que vocês pudessem entender e ver a diferença de cada um. Ver a diferença do sedentarismo para o paleolítico lá, onde o pessoal eram nômades, e aqui no sedentarismo, no neolítico, eles passaram a ser sedentários. Quer dizer o quê? Eles começaram a ter residência fixa em um local só. Já lá no paleolítico eles eram nômades, ele procurava estar em vários locais, assim de acordo com suas necessidades e alimentação. Nós vimos também que no neolítico, durante o sedentarismo, eles começaram a ter inovações técnicas, começaram a ter a necessidade de construir, de fazer a cerâmica, a tecelagem. E aos poucos eles foram se adequando e criando novos meios e novos métodos de sobrevivência que até hoje chega até nós essas mudanças e essas criações desde o início do mundo, que veio passando de etapa para etapa. Gente, enfim, finalizo minha aula por aqui. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.